Olá, pessoal. Voltamos mais uma vez para falar sobre direito das sucessões, mas agora a gente vai falar hoje sobre direito de representação ou sucessão por estirpe. Bom, o direito de representação, ele é o direito de a pessoa ser chamada à sucessão em substituição a um ascendente pré-morto, né? Que sucederia por direito se ele tivesse vivo, né? Quando o autor da herança, quanto de cujos, viesse a falecer. Vamos dar uma lida no artigo 1851 do Código Civil. Vamos ler, artigo 1851 do Código Civil. Dá-se o direito de representação quando a lei chama a certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Bom, pessoal, normalmente as pessoas elas herdam por direito próprio, né? E em seu próprio nome, que a gente chama de sucessão por cabeça, né? Então, se alguém falece e tem filhos, esses filhos eles são chamados a suceder em face da vocação hereditária, né? Então, cada qual herdará por si próprio. Bom, contudo, pode acontecer de um dos filhos do decujus ter morrido antes de seu pai, né? Se isso vier a acontecer, há duas soluções possíveis. Se ele faleceu e não tinha descendentes, a sua cota parte vai ser dividida igualitariamente entre todos os outros herdeiros. Se ele, quando morreu, ele tinha filhos, esses filhos vão herdar, mas aqui nessa situação, não por cabeça. E nós chamamos de estirpe, que quer dizer que ele vai herdar por representação no lugar que seria do seu pai falecido. Atenção, tá? Lembro vocês que só herdam as pessoas que estavam vivas quando houve a morte do autor da herança, quando houve a morte do decujus, tá? Então, se o herdeiro ele já havia morrido quando houve a abertura da herança, haverá aí a substituição desse pré-morto por sua prole, que vai se chamar aí direito de representação, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre sucessão por cabeça. Para a gente entender melhor esse instituto jurídico, né, da representação, a gente tem que falar também dos tipos de sucessão, né, por cabeça e por estirpe. Ocorre a sucessão por cabeça quando todos os herdeiros eles estão no mesmo grau. Caso aí em que a herança ela vai ser dividida em tantas partes quantos sejam aí os herdeiros, tá? Sem fazer nenhuma distinção de sexo, ordem ou até mesmo origem de nascimento. Por exemplo, o decujus ele deixa 5 filhos vivos, todos adultos, maiores e capazes. Só que 3 são do casamento e um é adotado e o outro veio de uma relação extraconjugal. Pessoal, nesse caso, cada herdeiro vai ser chamado por direito próprio a suceder o falecido. E cada um vai receber, nesse exemplo, 1/5 da herança. Tá? Isso é o direito próprio. Muito bem. Sucessão por estirpe. Esse tipo de sucessão, ela vai ocorrer
quando concorre à mesma herança herdeiros de graus diferentes. Notem-se, quando eu falei de direito próprio, todos eram filhos, ou seja, todos estavam no mesmo grau. Agora, na sucessão por estirpe, eles não estão no mesmo grau, tá? Eles estão em graus diferentes. Como no caso aí do descendente já falecido, que tinha deixado filhos que vão herdar no lugar dele, né? Então, nesse caso, os filhos do herdeiro pré-morto, eles vão herdar por estirpe, já que o direito por cabeça ia ser do pai deles, se ele tivesse vivo, tá? Então, só para vocês entenderem melhor. Vamos supor que o Decujus ele tinha 3 filhos. 2 ainda vivos, né? E um que já havia falecido antes do Decujus falecer. Né? Mas esse que já tinha falecido, que nós chamamos de pré-morto, ele deixou também 2 filhos. Né? Portanto, eles são netos do Decujus. Né? Gente, a herança do falecido ela vai ser dividida em 3 porções. Os 2 filhos eles vão herdar por direito próprio, que seria a sucessão por cabeça, tá? E assim eles irão herdar cada um 1/3 da herança. Por que 1/3? Porque eram 3 filhos, sendo que um é pré-morto, tá? Então vão herdar 1/3 da herança cada um. Os 2 netos que vão herdar por representação do seu pai, que já é falecido, que nós chamamos de sucessão por estirpe, eles vão herdar como quinhão 1/3 da herança, né? Que seria aí por direito do pai deles, né? Que vão dividir aí entre eles. Esse 1/3 vai ser dividido entre os 2 netos. Né? Vamos ler o artigo 1854 do Código Civil. Artigo 1854 do Código Civil. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. Então, os filhos, eles só vão poder herdar a mesma quantia que se o pai deles, na época, fosse vivo, herdaria. Vamos dar um exemplo. O Decujus, ele teve 2 filhos, o Joselito e o Juca. Quando o autor da herança faleceu, o seu filho Juca, ele já havia falecido antes e deixou 2 filhos, o Juca Júnior, tá? E a Jona, tá? Que eram netos do Decujus. Então, a sucessão ela vai ser deferida, né, da seguinte forma. O Joselito, que é um dos filhos, ele vai herdar por cabeça. E ele vai ter direito à metade da herança, ou seja, 50%. Já a outra metade vai ser dividida entre o Juca Júnior, né, que eles vão herdar por estirpe, né, que vão herdar 50%, né, porque no caso são os filhos do Juca, o Juca Júnior e a Jona, eles vão herdar por estirpe, que eles vão herdar os 50%, que seria do seu pai, né, e eles vão dividir entre eles. Então, o Juca Júnior e a Jona, cada um vai ficar com 25%, que seria da parte do pai dele. Vamos ler o artigo 1855 do Código Civil. Artigo 1855 do Código Civil. O quinhão do representado parte-se-á por igual entre os representantes. É o que eu acabei de explicar. Então, toda aquela herança que caberia ao filho Juca vai ser dividido entre os filhos dele, o Juca Júnior e a Jona. Muito bem. O direito de representação, ele somente vai ocorrer em 2 situações bem diferentes, tá? Na linha reta, os descendentes,
nunca ascendentes, tá? Artigo 1852 do Código Civil, nunca ascendentes. E na linha colateral, para beneficiar os filhos do irmão do falecido, né? No caso, os sobrinhos. Né? E aí, quando aí em concorrência com os irmãos. Tá? Vamos ler o artigo 1852 e o artigo 1853 do Código Civil. Artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos destes concorrerem. Bom, gente, então, o fundamento básico da representação é poder aí chamar para suceder determinadas pessoas que não sucederiam, porque existem entre elas e o decujus pessoas com parentescos mais próximos, tá? Então, elas só estão representando, só estão recebendo, herdando aí nesse caso, porque quem deveria ser o herdeiro já veio a falecer antes do decujus. Né? Então, eu posso destacar com vocês umas seguintes especificidades. Tá? Primeiro, o representante ele deve descender do representado. Se o código diz que o direito de representação só existe na linha descendente, para ter esse direito, o representante deve descender do representado. Tá? Segundo, legitimação para herdar do representante. O representante ele deve ter legitimidade para suceder. Por exemplo, ele não pode ter sido considerado um indigno com relação aos seus ascendentes, especialmente em relação àquele de quem ele está herdando. Tá? Então, ele pode ser considerado indigno. Tá? Muito bem. Terceiro, o indigno, ele não herda, mas os seus representantes herdam. Tá? Se por acaso ocorrer de um determinado herdeiro ser declarado indigno, a gente já estudou sobre isso, né? E a gente viu que ele vai ser afastado aí da sucessão. Nesse caso, é como se ele já tivesse morrido quando houve abertura da sucessão. Por isso, se ele tiver descendentes, esses descendentes vão herdar por representação, já que a pena ela não passa da pessoa do indigno, ela para ali, ela não vai passar para os seus herdeiros. Tá? Muito bem. Quarto, o filho do herdeiro renunciante, ele não herda. O renunciante, ele vai ser como alguém que jamais existiu. Tá? É como se ele nunca tivesse sido herdeiro. Então, o Código Civil, ele é expresso em determinar que ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Artigo 1811 do Código Civil. Vamos ler o artigo 1811, mais precisamente na primeira parte, artigo 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Viram só? Então, é expresso isso no Código Civil. Muito bem. Quinto, não há representação de pessoa viva. Já falamos, né? Mas vamos repetir. Não pode fazer negócio sobre herança de pessoa viva. Bom, só existe direito à herança depois que a pessoa venha morrer, né? Então, eu não tenho que se falar em representação de pessoa viva.
essa história, doutora, eu quero a parte que me cabe da herança. O seu pai ou sua mãe já faleceu? Não, então não existe herança. É simples assim, tá? Muito bem. Sexto, o representado, ele herdaria por cabeça. Seus representantes, bom, como a gente já falou, né, herda por cabeça, herdar por cabeça significa herdar uma cota parte correspondente ao número de herdeiros participantes. Já os representantes herdam por estirpe, quer dizer, o quinhão que seria do representado vai ser dividido em tantas frações quanto sejam os seus representantes. 7. A representação só se aplica à sucessão legítima. Gente, não existe representação na sucessão testamentária. Né? Se o herdeiro beneficiado por testamento ele faleceu antes da abertura da sucessão do testador, né, os bens que seriam destinados àquele herdeiro que está no testamento, né, eles vão voltar para o monte, que vai ser partilhado entre os herdeiros legítimos. Ele vai voltar para o acervo hereditário, tá? Apesar de o testador ele poder indicar aí um substituto, né? Isso, artigo 1947 do Código Civil. Mas mesmo que ele indique um substituto, isso não é representação, tá? Vamos ler o artigo 1947 do Código Civil. Artigo 1947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Então, quem faz o testamento, o testador, ele pode, tá aí uma hipótese. Eu deixo aquele imóvel para fulano de tal. Porém, em caso de substituição, aquele fulano de tal não puder vir a receber a herança, ou ele renunciar, ou ele não quiser a herança, eu deixo para ciclano. Ok? Bom, vamos continuar. Digamos que, não havendo cônjuge sobrevivente, nem herdeiros conhecidos, ou se esses herdeiros eles tiverem renunciado, a herança ela vai ser deferida aí ao município ou ao Distrito Federal, né? Que vão suceder aí numa espécie anômala de representação, tá? E isso também permanece no Código Civil, no artigo 1844, que nós vamos ler para finalizar esta parte. 1844. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Muito bem, gente. A gente fica por aqui, né? Falamos sobre direito de representação, seja por cabeça ou por estirpe, e até a próxima aula.